Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Paulo Saldiva. De São Paulo, Paulo é formado pela Faculdade de Medicina da USP em 1977, foi doutor em 83, livre-docente em 86 e professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP em 96. Foi diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e membro do Comitê de Qualidade do Ar da Organização Mundial da Saúde. Foi membro do painel do IARC, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que avaliou a carcinogenicidade da poluição do ar do ambiente, e membro do Comitê Científico da Sociedade Internacional de Saúde Urbana, da Academia Nacional de Ciências, da Academia Nacional de Medicina do Brasil e da TWAS, a World Academy of Sciences. Ele recebeu a Medalha Anchieta do município de São Paulo e foi agraciado com a Ordem de Mérito Científico da Academia Nacional de Ciências. Ele é ciclista, gaitista e amante de São Paulo. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. É um prazer te ter no programa para falar sobre esse assunto tão relevante que afeta todo mundo: cidade, vida urbana e saúde. E eu queria te provocar, começando sobre esse assunto, falando sobre um contexto um pouco mais amplo ou histórico, né? Nem todo mundo fala muito sobre isso mais, mas o planejamento urbano moderno, a partir da Revolução Industrial, pelo menos, surgiu com a medicina, né? Com o chamado sanitarismo, a partir das condições bastante precárias para a saúde que as cidades apresentavam na época. E então essa relação entre a natureza do planejamento urbano e saúde estão, de certa forma, intricadas, né, na sua história. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Como que a medicina avançou, regrediu em relação a isso, e como que esse tema hoje é visto dentro do campo da medicina. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui muito, viu, Anthony, e a todo mundo que está vendo a gente, né, ouvindo a gente, lendo. Esse é um tema que me fascina, né, porque eu sou um homem naturalmente urbano e eu vivo numa cidade complicada, que eu nasci e vivi em São Paulo a maior parte do meu tempo, né? Então comecei a me interessar pelo tema e no papel que a cidade traz na determinação do curso, quer dizer, a própria morfologia, fisiologia urbana faz isso. Então, essa pergunta, se a gente voltar muito no tempo, né, há mais ou menos uns 300, 400 mil anos, quando começou a aparecer os sapiens, né, eles viviam em comunidades pequenas, eram caçadores-coletores, tinham uma mobilidade, né, eram comunidades pequenas, tinha um limite reprodutivo pela chamada opção cefálica, né? Quer dizer, quando você tira a força, a gente não é predador, a gente não tem, digamos, a gente não resiste a nenhum predador com metade do nosso peso. Então, nós abdicamos de garra, de velocidade, de força, e apostamos praticamente toda a energia num cérebro desenvolvido. E esse cérebro desenvolvido, ele tinha que desenvolver a habilidade manual, né? Ele tinha o potencial de fazer artefatos. Isso implica na migração para a posição bípede. E a mudança da forma da mão. Quer dizer, a mão era usada para dar vazão motora e executar a criatividade embutida, né, naquele cérebro, né? E isso, a posição ereta, leva também a uma alteração da bacia. Para melhorar a biomecânica da marcha, o pé perde a força de preço
e você fica ereto e você modifica. Você faz uma movimentação predominantemente bípede e a bacia se estreita. Mas veja que a cabeça cresce. Isso leva a um paradoxo obstétrico. Quer dizer, a cabeça é grande, né, e o ombro grande, porque você tem toda essa parte do ombro, da cintura escapular, tinha que passar por um buraco que não aumentou tanto. Então, a gente começa a ter, ao contrário de um primata, a maior parte dos primatas, que a cabeça não roda, o bebê nasce já, a mãe consegue, o parto é muito mais rápido, indolor, demora 1 hora, 40 minutos, a mãe já pega, põe no colo. O nosso, você desceu o osso do sacro para trás e fez 2 andares onde a cabeça parafusa. Então, o parto passou a ser doloroso e praticamente com a cabeça virada para trás. Então, na maior parte dos casos, você tem que ter um parto assistido. E você tem um tempo para maturar aquele cérebro. Né? Você tem que ensiná-lo. Nós temos alguns bilhões de neurônios com um monte de possibilidade de conexão, isso que dá o aprendizado. Então, uma população de caçador-coletor, para ela se manter estável, uma mulher devia dar luz cada 2 a 3 anos. E só que ela tinha um bebê de 3 anos, 2 anos, enquanto estava dando a luz a outro bebê. Então, isso explica que nós tínhamos uma cidade, inclusive algumas sociedades indígenas, são praticamente todas matriarcais, como a mulher sobrevive muito mais que o homem, inclusive depois da fase reprodutiva, porque alguém tem que ensinar, alguém que tem que capacitar aquela criatura a aprender. E comunidades, então, de 200 pessoas, 150 pessoas, onde as demandas sanitárias eram menores, você tinha esgotamento, pequenos cursos d'água, a transmissão de doenças era muito menor, porque você não andava muitas distâncias, você não transportava, não tinha transporte de longo prazo. Então, sobreviviam doenças que tinham um grande tempo ou estavam dentro de reservatórios animais, como malária, né, como tuberculose, que fica um tempão, né? Mas você não tinha as epidemias. Porque se tivesse em um lugar e devastasse uma comunidade, não espalhava para as outras. Vivia em permanente isolamento social. Isso funcionava bem quando tinha recurso, mas à medida que você vivia em recursos, em lugar de recursos menores, esse cabeção permitiu que você pudesse. Quer dizer, no início, você tem solidariedade embutida no nosso genoma. Quer dizer, você começa ajudando o outro. E isso se aplica num grupo pequeno de pessoas que você pode conhecer. Então, você tinha uma tribo, depois você tinha um ajuntamento de tribos, uma confederação de tribos, depois você tinha alguns grupos que faziam como se fosse essas confederações se fizessem numa federação de etnias, né? Bom, aí você começa a usar o cabeção e começa a desenvolver métodos de cultivo. Você observa a natureza, consegue domesticar animais. E com isso você não precisa mais andar, você fixa. Perde variedade alimentar e as cidades começam a crescer. Aí começa o problema. O esgotamento sanitário se torna insuficiente. A proximidade das pessoas fica maior, amontoada em espaços murados, né? Porque quando você produz o excesso de riqueza, alguém pode vir querer tirar de você. Então começa a ter necessidade de defesa, você começa a ter comércio, trocar, você começa a ter expansão de através de comércio e guerras, você espalha, né? Você começa a ter barcos que atravessam, então a peste viajava por dentro de ratos que eram reservatórios, e você começa as doenças de transmissão próxima, então da sujidade. Então as cidades trouxeram a possibilidade de você contaminar grande número de pessoas, e o comércio e a troca de bens e as guerras começaram a espalhar esses germes para todos os lados. Isso
Então, quando você tem uma epidemia de peste que vem com a Rota da Seda, na Rota da Seda entrou pelo a rota antigamente fazia um caminho, você saía de Valência, de Veneza, das cidades do leste da Europa, né, da mediterrânea, né, e ela entra por esses portos, Nápoles, e devastava, reduzia a população do mundo para metade. E aí você começa a ter, aí se observa que a sujidade, né, que a peste antigamente era precedida pela mortandade de ratos, porque a Yersinia pestis mata o rato, a pulga que vivia no rato, ela fica desesperada porque ela também está infectada e ela pula para o primeiro mamífero que está perto, que é o homem. E aí você transmitia de homem para homem, e com isso você percebia que a sujidade, a falta de. Aí você tem a descoberta do cólera, que era por falta de tratamento, você começa a ter um desenvolvimento científico, você começa a fazer autópsia, perceber as doenças das pessoas, você começa a estudar, e aí se cria o sanitarismo no século XVII, que tem um quê de autoritário. Quer dizer, você obriga as pessoas a ficarem em quarentena, isolados. Vinha um navio, né, entrava, você tinha lugares que você fazia quarentena, você isolava a pessoa por 40 dias, não por qualquer fundamento científico, porque 40 anos foi o tempo, os anos que os judeus vagaram no deserto, 40 dias que Jesus ficou sendo tentado por aquele que não se diz o nome, né? Enfim, então se colocou e também se aumentou, então você começou a emparedar pessoas que estavam infectadas, impedir a locomoção, bloquear estradas, determinar, então, lockouts, né? E isso também aumentou muito o preconceito, a intolerância, porque quando você não sabia explicar a razão, se não era sujeira, eram ciganos, eram mulheres, eram judeus, eram outros grupos, então se atribuía digamos, a um grupo específico, seja étnico, seja cultural, seja de gênero, a responsabilidade. Então, não que a medicina criou o autoritarismo, mas foi o primeiro gesto autoritário, não político, que você tinha que pagar imposto para o senhor, tal, mas isso era generalizado. Então, e aí vem o século XIX, onde você descobre o John Snow funda a epidemiologia, descobrindo, então, associando a presença de um poço a casas de cólera, ele geocodificou, né, e começou a estudar de forma sistemática. Aí vem os descobridores de germes, né? O, o, Essa o, história do Jon Snow, ela é verdadeira, digamos assim, ela é o, o- verdadeira. Ele era um anestesista, cara, que cuidava da saúde atuava em um hospital, mas era um homem inteligente. Então ele percebeu que a incidência tinha um ponto de, digamos, descarte de esgoto no Tâmisa, e se fazia coleta distal a ela. E tinha antes, aqueles que pegavam antes do descarte. Então as diferenças eram muito grandes. Ele tentou convencer, não deu certo. Aí é, teve um poço que foi contaminado por esgoto e na Broad Street, e as pessoas, aí ele tinha o pároco, as pessoas eram enterradas na paróquia, e ele foi geocodificando as casas e viu que os casos próximos do poço tinham mais cólera. Aí fecha o poço e acaba. Então ele dá evidência de que a água tinha que ser tratada. Mas isso persiste, né? E também houve uma mudança de vida, que as cidades cresceram muito o deslocamento aumentou. Por exemplo, o cólera virou uma pandemia, demorou, enquanto a peste bubônica, a varíola, demoraram milhares de anos para virar uma pandemia, porque ia a pé. O canal de Suez, o navio a vapor, permitiu que você pegasse cólera e atravessasse um oceano vivo. Quer dizer, então com isso você conseguiu levar o cólera para
todos os lugares, né? Enfim, movimentações de escravos, o tráfego escravo fez a troca de doenças que eram africanas, né? Enquanto a gente trouxe a sífilis, os brancos trouxeram a sífilis para as Américas. Então, houve, digamos, uma troca de germes em cidades cada vez maiores. E agora isso volta com a medievalização da desigualdade, onde você tem pedaços da cidade, aqui em São Paulo, tem pedaços que não tem esgoto, que as pessoas jogam, não tem drenagem de água, não tem acesso de água, tem lixo, prolifera mosquito, tem dengue, tem arbovirose. Enfim, junta com mudança climática, junta com mudanças alimentares, sedentarismo, e a gente começa a ter, então, e o trauma, né? O trauma, ele muda de CEP. Morria muita gente em batalhas. Depois que veio para a cidade, o crime, os acidentes de trânsito matam mais hoje do que as guerras. Então, a medicina de urgência muda para as cidades. Vindo do Mesolítico, né, do Paleolítico. Não, mas faz parte, faz parte. É, mas, assim, olhando para a influência no sanitarismo no planejamento urbano, né? Às vezes eu digo que ele atirou no que viu, acertou no que não viu, né? Então, acho que tiveram algumas interferências que me parecem imprescindíveis para a vida urbana, como saneamento básico, coleta de esgoto, coleta de lixo, né? Mas me parece que muitas das medidas da época, isso, enfim, final do século XVIII, século XIX, eram balizadas pela tal teoria da miasma, né? E isso motivou um pensamento que eu chamo de anti-urbano, né? A cidade em si era um problema, né? E ao meu ver, isso está na raiz de muitas das ideias urbanísticas que vieram na sequência, né? Que moldaram a nossa urbanização. E também, assim, o próprio imaginário popular da cidade, né? De que a cidade faz mal para a vida das pessoas. Como é que você vê isso, assim, tanto na história do sanitarismo, né, com as evidências científicas que a gente tem hoje, como com a evolução do próprio pensamento, né, da própria visão que a população tem sobre o viver em cidade? Então, no início, a natureza que era ameaçadora dos caçadores-coletores, eles tinham que se agrupar porque a natureza era muito hostil, né? E então, depois, quando você teve cidades muradas e começou a florescer, porque, vamos dizer, a civilização como a gente conhece, ela se acelerou muito o processo civilizatório pelas cidades. É onde você tinha encontro, trocas, se criaram especialidades, né? Floresceram formas de arte, as academias, as bibliotecas, né? Então, a cidade tinha um aspecto fascinante. E aí veio a ideia de que a cidade era pestilenta. Tanto que todo o episódio não sei muito longe, no surto de grupos de gripe espanhola que teve em São Paulo, no início do século, tipo 1919, 20, os médicos fugiram para o interior, né? Você vai ver o Decamerão de Boccaccio, o que acontece? Você vai, são 10 casais, né, de jovens que vão ficar num castelo isolados, contando história, enquanto a peste está rondando. A Máscara da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe, é um grupo de nobres que, enquanto se morriam as pessoas, ela entra num baile fantasiado de peste. E era a própria peste, a própria morte. Então, a gente tem uma série de relatos, o Diário dos Tempos da Peste, do William Defoe, do Moby Dick, que mostra a cidade como um ambiente de pestilência. Então, quem podia sair, né? Os palácios de inverno e de verão dos reis era porque a calefação e o cheiro da cidade no verão e a poluição pelo aquecimento da Londres, por exemplo, o pessoal saía de Londres.
quem podia, né? Então, sempre depois se criou a cidade como uma ameaça. Foram as doenças infecciosas e a contaminação por agentes químicos. Nos períodos onde havia, digamos, maior proliferação, porque o vibrião colérico, por exemplo, ele aumenta muito a velocidade de procriação em tempos quentes. E quando a gente passa na marginal, em São Paulo, nos rios poluídos, você percebe que no calor existe uma decomposição, né, um odor que exala de rios que transformamos em latrinas ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a poluição do ar era reconhecida como fator desencadeador de doenças desde relatos do século XIV. Então, a cidade, de fato, você tem razão, ela passou a ser um lugar, de um lado, era oportunidades, né, o conceito de cidade grega, e mesmo o Tucídides, quando descreve a, a morte do Péricles, na Guerra do Peloponeso, na história da Guerra do Peloponeso, ele fala da insalubridade de Atenas, mas ele atribui essa insalubridade aos persas. Quer dizer, é uma guerra bacteriológica, digamos assim. Uhum. E o miasma era o odor, que representava a sujidade. Já tinha estudos, tanto que o médico clássico medieval, ele ia com um bico, né? Ele vinha com uma roupa e uma varinha, uma roupa fechada e um bico de pássaro totalmente coberto. A varinha, sabe o que era? Era para espantar as pessoas para não chegar perto dele. E, então ele não punha a mão. Só quem punha a mão eram os assistentes dele e aquele bico era preenchido por ervas odoríficas que ajudavam a reduzir o miasma. Eram as máscaras que a gente usa hoje. Então, com a primeira Revolução Industrial, ela primeiro fazia com que você perdesse mão de obra nos bairros fabris. E segundo, após a Revolução Francesa, havia um temor de que as monarquias as condições de miserabilidade do povo pudessem fazer eclodir em outros países europeus o mesmo processo de insatisfação contra a nobreza. Então, houve uma série de fatores que contribuíram para que o sanitarismo ocorresse, e sempre de cima para baixo. Uhum. A nossa revolta da vacina, o Oswaldo Cruz, né, ela é um produto de dois fatores, né? A reurbanização do Rio de Janeiro, que põe o bota abaixo, né? Você derrubou todo aquele casario, né? A volta dos soldados que tinham lutado na campanha de Canudos e tinha sido prometido a eles que eles teriam soldo vitalício, e obviamente não aconteceu. E na entrada do Arraial de Canudos, você tinha um morro que era praticamente inexpugnável, os jagunços tinham posição de tiro muito favorável, e que tinha uma criação de mandioca brava, a plantação, que era, na linguagem deles, era conhecida por favela. Então, essa exclusão, houve também, então, uma grande influência na cidade por alterações de uso e ocupação do solo de natureza autoritária. E aí, quando você vai falar, você vai ter que vacinar contra a varíola, compulsoriamente, a revolta da vacina foi o estopim de uma série de medidas autoritárias, né? Assim, a questão da miasma, né? Acho que diferente do que a gente, ou muitos de nós aprenderam durante a pandemia, de que né, pessoas concentradas no mesmo espaço facilitam a disseminação de doenças ou de um vírus, a miasma entendia que essa concentração de pessoas por si só, né, espaços, digamos assim, pouco ventilados, né, com muitas pessoas próximas umas das outras, por si só gerasse as doenças, né, gerasse o ar ruim da cidade. E Pois é, isso. Não, só para completar o comentário para te ouvir, né? Isso influenciou o que a gente viu na sequência, por exemplo, das cidades-jardim, né? Dos subúrbios americanos,
do espraiamento urbano, né, Sem dúvida. das grandes distâncias que são percorridas hoje, decorrentes desse ideal, né, que eu acho que perdura ainda até no imaginário das pessoas. Perdura, mas ele também está associado ao rodoviarismo. Quer dizer, Com a certeza, com possibilidade de certeza. você ter uma capacidade de deslocamento fez com que você procurasse um lugar mais aprazível, onde a natureza fizesse bem. Mas o conceito do miasma, ele se fortalece na peste bubônica, embora eu estava falando, eu tinha me perdido. Só na forma pneumônica dela, quando o indivíduo começa a ter abscessos pulmonares, ele tosse o bacilo, ele pode transmitir através de via inalatória. Mas mesmo em lugares pouco povoados, Roma, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, começou a jogar, era fedia. Aí fizeram a cloaca máxima, que era um esgoto a céu aberto, que era jogado longe, né? Fizeram um aqueduto, como um aqueduto, né? Um esgotamento sanitário, que jogava nos pântanos ao redor de Roma. E ali eutrofizou, virou uma coisa horrorosa, e o ar era ruim. E o malária era o ar fedido. E aí começou a proliferar mosquito, e aí as pessoas, mesmo morando em lugares ermos, desenvolviam a malária. Quem descobre a disseminação por mosquito foi a febre amarela, por um cubano chamado Flanley, que mostrou isso. Aí tinha, na abertura do Canal de Panamá e na guerra dos Estados Unidos com o México, pelas possessões, ali morreu muito mais gente de mosquito do que de malária, do que de bala. Então, o exército americano foi testar, verificou e começou a campanha de erradicação de mosquito e a vacina de malária que foi testada clinicamente no Brasil. O primeiro ensaio clínico de fase 3 da malária, da vacina de febre amarela, perdão, foi feita de febre amarela. Morreu mais gente de febre amarela, e toda essa história é febre amarela. Então, foi um mosquito, a transmissão de mosquito para febre amarela, ela foi descoberta por esse cubano, testada por americanos, se desenvolveu, o Brasil teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da vacina, que é uma vacina de febre, de vírus atenuado, e os ensaios clínicos foram feitos no Brasil, porque o Brasil era o horror da febre amarela. Paulo, assim, qual é hoje a relação da medicina com esse assunto de saúde e cidade, e como você, como médico, né, começou a se aprofundar nesse tema, né? Como que você, chamar assim, descobriu esse assunto na sua vida? Bom, você sabe, Antônio, que eu sou uma pessoa que vê as pessoas por dentro, né? Eu faço atividade clínica de ver biópsia, né? Mas também faço autópsia no maior serviço de autópsia médica do mundo, que é o Serviço de Verificação de Óbitos. Então, se eu fizesse... Você começa a ver, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Covid, que é recente. É o mesmo vírus, a mesma política municipal, a mesma vacinação, e o risco de morrer variou 9 vezes conforme o CEP. E que tinham a ver muito com... E foi um dos grandes erros que a gente cometeu na Covid. Quer dizer, o CEP foi mais importante do que a cepa. E, nesse momento, você percebe que a desigualdade urbana... Então, faltou... A gente vacinou por faixa etária, mas também faltou vacinar por risco. A maior parte das pessoas que morreu foi quem manteve a cidade funcionando. Quem vivia, se contaminou no transporte, no comércio, que era frágil, que não conseguia, tinha que sair para ganhar dinheiro, para manter a família. E esse pessoal, quer dizer, você deveria também ter um outro parâmetro, que você colocar cidade e tempo de deslocamento no trânsito e as possibilidades de deslocamento no trânsito. E moradia, tipo de moradia, quantas pessoas habitavam e tal. Então, esse foi talvez, a gente aprendeu isso com a pandemia, e quando teve
Com a febre amarela, a gente já sabia, né? Quando faltava vacina de febre amarela, e veio no surto de 2018, 2019, quando ele foi chegando para o sul, a gente vacinou a região norte. A gente fez um cinturão vacinal que impediu que você saísse da febre amarela silvestre para a febre amarela urbana. A febre amarela silvestre é quando um bicho que é portador, é picado por um mosquito, pica um humano e transmite. A febre amarela urbana é quando o mosquito pica um humano e transmite para outro humano. E isso teria sido uma tragédia se chegasse em São Paulo. Então, como é que isso foi visto? Ele depende da área. Para doença infecciosa, foi muito bem avaliado. Quer dizer, o Brasil lida bem com vigilância epidemiológica, leva em conta fatores, já há mais maturidade para isso. E isso é ensinado nas faculdades de medicina. O Brasil é forte em doenças transmitidas por vetores. Onde o Brasil é ruim, e o mundo é ruim na formação médica. No estudo de poluição do ar, que a gente não leva em conta, e nas coisas que indicam de clima agora. Clima, a gente era coisa de ecologista, agora você tem que cuidar da saúde, né, das pessoas, e você não tem, não é a saúde que vai fazer plantar árvore ou determinar a matriz de combustível, mas ela pode fornecer dados para advocacy, para conhecimento. E também no estilo de vida. Por exemplo, a obesidade, ela é epidêmica nas cidades. Quanto maior a cidade, maior a taxa de obesidade. Por quê? Primeiro, a cidade atraiu muita gente aonde que tinha pouca comida. Então, região no México, por exemplo, que tem a carência de alimentos, na Oceania, né? Quando faltava alimento, tem gente que absorve melhor o alimento. Então, esses eram os que sobreviviam aos cercos, nas guerras ou nas carestias. Quando teve a praga da batata na Irlanda, morreu um monte de gente, mas sobreviveram alguns. Eram os grandes absorvedores. E quem não absorvia menos, tinha uma capacidade absortiva menor, morria. Bom, quando você migra para a cidade e muda o padrão de vida, esses que absorviam muito bem, não é por falta de caloria e gordura, você concorda? Você vai no supermercado, onde param, onde as famílias são menores, a família leva a criança para fazer compra num carrinho e ela vai ver um brinquedo dentro de um açúcar ou de um colesterol. Então, você começa a mudar o padrão de gosto alimentar. Você vai no cinema e tem um saquinho de pipoca, você ganha um balde, né? Então, você começa a mudar o padrão alimentar. Segundo, a gente tem um sedentarismo, nós trabalhamos sentado. Ninguém mais pega na enxada, ninguém mais caminha. A violência no trânsito, as distâncias, a violência criminal faz com que as crianças fiquem presas dentro de casa, jogando o jogo eletrônico. E hoje a gente vê, aí comecei a me interessar por isso, porque eu via, por exemplo, você vê em bebês já estria de gordura na carótida, quando não devia ter. O diabetes do tipo 2 já é o diabetes mais frequente em criança, não o diabetes autoimune, o diabetes do tipo 1. Todo paulistano, aí comecei a ver que todo paulistano, né, tem uma tatuagem de carbono de fuligem preta no pulmão. E quanto mais ele tem, e o tempo perdido no trânsito é um grande marcador da dose. Então, nós fumamos mais ou menos 0,6, 0,7 cigarros por hora no trânsito, o que faz com que o tempo perdido no trânsito, e principalmente nos grandes corredores de tráfego, que são as novas chaminés, né, as fábricas saíram, e veio um monte e veio serviços. A cidade sofisticou nisso. Então, os níveis de poluição dentro dos corredores de trânsito são 2 vezes maiores que o background, até mais ou menos uma distância de 150 a 200 metros. Então, quanto mais tempo você fica ali, maior a sua dose. Paulo, eu estava vendo
algumas matérias, né? Você falou que, digamos assim, a gente é ruim em poluição do ar, e esses dados que você fala sobre poluição do ar em São Paulo são alarmantes. Eu vi uma matéria que dizia que 11 mil pessoas em São Paulo morrem anualmente pela poluição do ar. É isso mesmo? Porque, Na é, região metropolitana, essa é a nossa conta. assim, eu fui atrás dos dados de acidentes de trânsito, que já são muito altos em padrões internacionais, né? E a gente considera o trânsito como um ambiente perigoso, e seria 10 vezes a quantidade de pessoas que morrem em acidentes de trânsito. É mais ou menos isso. Mas está concentrada nas grandes cidades. Nas cidades menores, o risco da poluição é menor, mas o acidente de trânsito aumenta muito, né? O Brasil hoje deve morrer mais ou menos 48, 50 mil pessoas ano por, por acidentes de trânsito, né? Que é mais ou menos a Guerra Civil de Angola por ano, média. E Isso foi totalmente normalizado, né? É uma coisa que, assim, eu vejo muito poucas, muito tímidas as iniciativas para baixar esse número no Brasil. é um acidente, e algumas vezes é crime, né? Então, além de acidente, a gente tem que estudar melhor a perícia, fazer uma perícia forense, colocar a cidade na mesa de autópsia. Então, quando um indivíduo é atropelado, além de você periciar o corpo e saber o que aconteceu e tal, basta, na maior parte dos casos, você pode fazer uma tomografia e resolver o problema, você já sabe tudo, né, do que aconteceu. Você tem que periciar o local, a calçada, a sinalização semafórica, né? Então, quando E você o me que pergunta levou àquela circunstância, né? Mais ou menos isso. isso, tem calçada? Não tem. Tem faixa? Quer dizer, é do motorista ou é da estrutura urbana? É iluminação? Né? A mesma coisa a violência. A violência, ela tem a ver com a iluminação local, com o tempo que uma pessoa fica esperando no transporte coletivo, parada no meio do nada, né? Tem a ver com o ciclo de trabalho. Então, a cidade é um mecanismo complexo, assim como para as doenças. O indivíduo, quanto mais longe ele mora, menos tempo ele tem para cuidar dele, menos tempo ele tem para dormir. Se ele tem diabetes, tem que fazer controle de diabetes. Quando que ele vai, se ele sai às 5 da manhã, que horas ele vai chamar o OBS para tirar, fazer glicemia em jejum? Quando ele volta, já está fechado o OBS. E mesmo que o agente de saúde de família passe na casa dele, quando ele passa, ele não vai estar lá. Então, você tem circunstâncias que a gente está estudando isso, e é como se a gente lesse o corpo urbano através do corpo humano. Quer dizer, você tem a impressão digital do modo de vida da pessoa, de onde ela morava, do território, dá para você inferir pelo número de autópsias que tem um viés, mas quem é pobre é que vai para a autópsia. No Brasil, ou não faz, ou você tem uma imprecisão, mas quanto mais pobre você é, mais difícil ter um atestado de óbito, e você tem que ter um atestado de óbito para fazer o enterro. Então, com isso, se concentra tudo num lugar só, que é a Faculdade de Medicina da USP. Eu vi um artigo que você publicou com o Carlos Leite e outros pesquisadores, um estudo recente, falando da proximidade dos moradores a equipamentos esportivos e como isso já influenciaria na incidência de infartos. Jovens. Não sei se essa. Até poderia comentar sobre isso, porque eu achei fascinante o estudo, né? Trazendo exatamente esse ponto que você está falando, de melhorar o tempo ou as oportunidades das pessoas cuidarem de si na cidade. Pois é, esse casamento, esse Tinder que a gente teve com a arquitetura e o urbanismo, foi bom, porque a gente não entende de urbanismo, né? E depois com o geógrafo, o pessoal que sabe fazer risco no espaço, sabe ver geoestatística. Eu sou um médico simples, assim, dizendo que morreu, né? Então, nesse serviço, a gente tinha um número suficiente de mortes em pessoas em infarto do miocárdio em jovens, abaixo de 60 anos.
Então, aonde moravam as pessoas? E quais eram os atributos urbanos que favoreciam ou que protegiam contra o infarto? E nós vimos que uma distância de caminhada até menos de 1 quilômetro, acho que era 800 metros, de uma ciclovia ou de um parque, uma praça, ou então um equipamento da prefeitura que funcionasse à noite, eram importantes redutores de risco. Então, esse é um fator que mostra, bom, peraí, tem coisa na saúde que não cabe na saúde, mas eu posso melhorar, dar chance para as pessoas e fazer uma campanha educativa para isso. Então, as escolas que fecham durante a noite podiam funcionar como equipamentos esportivos já existentes. Tem quadra nas escolas, tem coisa. Então, você pode fazer medidas que melhoram tudo, melhora a convivência, e formação de redes sociais, né? E redes de solidariedade, de capital social local. Então, eu acho que a cidade, principalmente para idoso, né, outra coisa que acontece muito nas cidades é que quanto maior a cidade, maior o risco de você ter doença mental. Medido por suicídio, medido por casos de esquizofrenia, depressão e ansiedade crônica. E isso porque isso acontece em jovens, principalmente pelas redes sociais, né? O que está aumentando mais é jovens, abaixo de 12 anos, está subindo muito. E também em idosos, porque se sobrevive muito e vai perdendo as suas conexões sociais afetivas, né? Você vai no trabalho, você sai com os amigos do trabalho. Quer dizer, você está na escola, né? Ao contrário de uma cidade interior, que se teu avô fizer uma bobagem, você vai ser reconhecido na rua. Esse é o neto do cara que pisou no sapo, né? Então, é o esmaga-sapo Júnior, né? Então, você está lá. E em São Paulo, não. Em São Paulo, você pode passar desapercebido, invisível. Aí você faz uma rede social, depois você faz no colégio, depois você faz na faculdade. Vai montando e desmontando. Aí você tem um emprego, você começa a sair com o pessoal da empresa, fazer happy hour e tal. Só que depois que você fica mais velho, você começa se você não tiver, se a cidade não tiver der condições para você fazer reencontros, formar novas redes sociais ou oportunidades, você perde o sentido. Ainda mais quando você vai perdendo os amigos, né? Eu já sempre falo essa gracinha, porque eu tenho 70 anos, eu estou na idade de risco. É a idade que você vai riscando os amigos da caderneta, porque eles foram morrendo, né? Ou se afastando por outros motivos. E você não vê mais, mudou. Então, se você não souber, não tiver pontos de lazer, de cultura, de encontro, de socialização, e refazê-lo, você vai ser obrigado a ir no supermercado todo dia, ficar conversando com a caixa, sabe? E na farmácia ficar conversando com o balconista. Você tem que ter espaço para isso. E se a cidade for violenta, ou você não tiver um equipamento cultural, uma atividade que te estimule a fazer, você acaba ficando solitário. E essa solidão. Aquela série das Zonas Azuis, né? Fala muito sobre isso, sobre sociabilidade e longevidade, e ter uma vida ativa. Pois é. Porque isso afeta hormônios, né? Diminui a imunidade, você passa a se cuidar menos, tem um desleixo de se fazer barba, de se cuidar, e começa a ter, então, aí morre o cônjuge, né? Aí o indivíduo fica logo depois doente, né? E isso é curioso, né, Paulo? Porque, em certa medida, é um paradoxo, né? Porque a grande cidade, em tese, seria o local com a maior concentração de pessoas, com a maior variabilidade de atividades, né? Ou oportunidades para que essa sociabilidade e vida urbana poderia acontecer, mas mas a cidade nem sempre consegue oferecer isso, né? É,
dada a sua qualidade. Veja, eu sinto que São Paulo, nesse aspecto, está melhorando. Você vê quando existe esse vácuo cultural, vácuo de sociabilidade, você vai ter atividades, principalmente de grupos, né, de moradores que se agregam. Aí o pessoal reclama que o jovem tem pancadão, porque o crime fornece condições para vender droga e tal, e depois entra dando tiro, mas não tem outra alternativa. Quer dizer, o que ele vai fazer ali dentro? Então, eu não estou defendendo que você tenha essas atividades, mas existe um espaço, essa necessidade gera tanto coisas boas. Na pandemia a gente viu isso. Na pandemia foram geralmente mulheres que transformaram a cesta básica em quentinha, que fizeram fábricas de máscara porque você não podia comprar, né? Que conseguia entrar onde a prefeitura não entrava, por causa que tinha que conversar com aquela geopolítica peculiar que existe ali. Então, existe também nos assentamentos urbanos, nas ocupações, tem todo tipo de ocupação, desde aquelas que estão na Cracolândia, que você usa a cozinha para fazer pasta de crack, até algumas que são muito organizadas, que têm suas creches, né? Que as mães que moram na rua deixam os filhos, ou então, quando vão trabalhar, não tem como ter creche ali no centro, tem pouca creche, você deixa lá dentro com uma organização social. Isso está acontecendo espontaneamente pela força que a cidade tem. As cidades não vão desaparecer. Existe um potencial criativo, dada a dificuldade que você encontra nos segmentos menos favorecidos. Então, nesse aspecto, eu acho que São Paulo tem procurado, a despeito, tem muita coisa acontecendo. Não estou dizendo que não existe atividade. Você vê o SESC, você vai no SESC lá no Bom Retiro, aquilo é uma luz. Né? Agora, no centro, que estão fazendo, você pega um lugar degradado, põe um equipamento cultural onde você dá chance para ter coisas que... Então, existe um movimento que está surgindo, tanto das organizações da sociedade civil organizada, quanto dessas redes. A UNAS está fazendo isso, o MTST está fazendo isso. Existem igrejas de várias profissões que estão fazendo isso, organizando grupos. Né? Então, eu acho que o lugar mais desfavorecido em São Paulo são os cortiços, aqueles que têm imigrantes. Por exemplo, o risco de morrer antes do tempo por infarto do miocárdio, a mortalidade ajustada por 100 mil habitantes, ela está na cidade constituída, que o censo colocava como normal, a cidade adequada, depois você tem a subnormal, que mudou o nome, né, que era a favela, e depois tem cortiço. São 3 classificações no censo. Na cidade normal é um pouquinho, 101, 102 habitantes por ano por 100 mil habitantes. Na cidade, nas favelas, é em torno de 114, 116. Aumenta um pouco, mas não é uma tragédia. Nas cidades, nos cortiços, chega a quase 200. Então, esse pessoal não tem assistência médica, não tem medo, né, não tem acesso ao sistema. Então, você já sabe aonde você pode intervir para melhorar a doença cardiovascular em São Paulo. Uhum. Mesma coisa acontece com mortalidade materna. Tem lugares que é muito heterogêneo, então você já sabe. São Paulo tem dados de saúde muito bons. Falta mas todas elas precisam de ações transversais, que o governo tem dificuldade nas secretarias de fazer programas que envolvam assistência social, saúde, Uhum. enfim, habitação, planejamento, né? Então, o prefeito tem um papel central, a prefeitura tem um papel central de integração dessas políticas. Paulo, é um prazer te ouvir e a gente vai dar algumas voltas em assuntos aqui no, no bate-papo. Voltando ao tema da poluição do ar, né? A gente falou sobre os carros, né? Você é um ciclista crítico do rodoviarismo também. E eu estava vendo uma série que você gravou para TV Cultura,
alguns Isso, há anos muito atrás. tempo, né? É, falando Urbanite. isso, e você falava sobre as diferenças entre combustíveis, diesel, gasolina e a melhora, digamos assim, da performance ah, nos combustíveis ao longo do tempo, mas que também não era algo muito relevante. E eu queria te ouvir sobre carros elétricos, né? Enfim, pelo menos qual que é a tua opinião em relação a isso, para poluição, né, no quesito poluição do ar urbana, né? Porque, enfim, acho que não muda muito a questão talvez possa até aumentar a questão de acidentes, não sei, porque eu já ouvi teses dizendo que o carro não faz barulho, aí o pedestre não vê. Mas, enfim, qual que é a tua opinião sobre isso? E, né, para a gente ter um pouco mais de embasamento para avaliar. Bom, o carro elétrico nasce da ilusão de que você pode resolver com engenharia de motor a poluição do ar. Como a gente viu, uso e ocupação do solo, né? Transporte de massa de baixa emissão, as pessoas no corredor de ônibus, seria o dado deles. Eu vejo o carro elétrico, o motor elétrico, uma grande alternativa para transporte de massa atual. Se você colocasse ônibus elétrico híbrido, você já faria uma grande melhoria para a cidade, principalmente se ele correr em calhas exclusivas. Tá? Na qualidade do ar, você diz? Assim, e na dose, porque, veja, a poluição em São Paulo caiu, mas estacionou no nível que não está bom. Você foi corrigindo a fratura, mas não reduziu todo. Então, você está engessando o braço numa posição torta. Mas isso não significa que a dose que nós recebemos caiu na mesma proporção. Como é que é a diferença entre concentração e dose? Vodka tem uma concentração de álcool muito maior que cerveja. Tem. Só que se você tomar 10 latas de cerveja, você vai beber mais do que você tomou uma caipirinha de vodka. Por quê? O tempo, a concentração é o que está no ar. E a dose é o que você inalou. Como você perde muito mais tempo no trânsito, né? Você antigamente se deslocava em 15 minutos, agora você perde 3 horas para ir no lugar, você fica no pior cenário respirando mais tempo. E o carro elétrico, ele perpetua, para mim, ele tem, na forma como ele é, você pode ter veículos compartilhados, pequenos, né? O frota de Uber, por exemplo, de aplicativo, que roda muito, né? Mas se você tem a posse, o conceito, você vê os carros elétricos, são carros que pesam 3 toneladas, 4 toneladas, depende do tamanho, para levar 70 quilos de gente. Ele é um cigarro eletrônico, mais ou menos, para mim, o equivalente do cigarro eletrônico. Você é dependente de nicotina, então você começa. Se você consumir prescrição médica, sim, o alcatrão é que te mata, né? Mas você facilita, você dá aderência do indivíduo à nicotina. E como o cigarro é caro, quem não tem cigarro vai partir para outra fonte de nicotina, que é o cigarro comum, ou vaporizar drogas, as novas drogas sintéticas de uma forma bastante eficiente. Então, você mantém o hábito de se locomover com um montão de lata junto. Isso não é sustentável. Então, essa ilusão do carro elétrico como modal, mantendo o mesmo padrão de mobilidade, ele é inútil. E depende de onde você tirar a energia também. Se você tiver num carro no lugar que a eletricidade é gerada por termoelétrica, é um carro a carvão, ou um carro a óleo pesado. Você simplesmente está deslocando de poucos quilômetros de onde você tem. Então, eu acho que esse conceito Uhum, da mobilidade com certeza. elétrica, ele pode ser mais útil no futuro. Hoje você não tem energia elétrica, você não consegue pôr ônibus elétrico, porque a Enel não consegue ter pontos de abastecimento de energia elétrica para os terminais de ônibus em São Paulo, para o número de ônibus que tem para carregar. Então, você vai ter que... Quem vai pagar por isso? Nós, nossos impostos, tendo ou não carro, né? Então, eu acho que esse é um avanço do ponto de vista de emissão,
mas ele está longe de resolver os outros problemas associados ao espalhamento da cidade, à perda de tempo, à perda de Com sono certeza. e à criação de desigualdade. E, E Paulo, também do eu vi um balanço de crítico CO2. a carros elétricos esses dias. Definitivamente, definitivamente. Eu vi um crítico de carros elétricos esses dias comentar que o peso maior do carro geraria um gasto, um desgaste maior dos pneus, que isso geraria uma poluição de pó de borracha no ar. Quem já andou numa estrada esburacada, num dia seco, viu que levanta poeira. Então, a passagem de um veículo só levanta um monte de material particulado. E você tem também, ao mesmo tempo, uma outra emissão que é do desgaste do pneu. A outra é do asfalto. O asfalto também não é perfume, você concorda? Você tem um desgaste do asfalto, e inclusive teve em alguns lugares do Brasil, no sul, que tinha muita sílica na rocha, e os trabalhadores de manutenção de estrada começaram a desenvolver como se fosse uma doença ocupacional. O próprio metrô, que não tem que é motor elétrico, o que ele faz? Quando ele passa no metrô, tem aqueles túneis de respiração, ele funciona como uma bomba de encher pneu de bicicleta. Ele empurra o ar para frente e depois chupa o ar de trás. E com isso você vai ver que existe um fluxo bidirecional e puxa a poluição da rua para dentro do metrô. E o atrito do pneu de aço também faz com que você tenha bastante emissão. E o carro elétrico, da forma como ele é, principalmente na faixa, você vê que existem carros, basicamente o carro elétrico é um carro de alto custo grande. É uma SUV com um monte de coisa embarcada, né? Então, isso faz com que seja um veículo pesado e ele é mais pesado ainda pelo preço da bateria. Então, é possível, sim. Eu não conheço nenhum estudo sistemático que isso, mas a perda por ressuspensão do solo, por desgaste, por atrito, poderá ser maior. Entendi. Não, obrigado, obrigado, doutor. E agora, nos aproximando ao final da entrevista, né? Eu queria, né, você citou a pandemia algumas vezes, e eu queria voltar um pouco nisso pela, enfim, agora, hoje parece que está tudo normal, né? Mas eu acho um episódio tão relevante na vida de todo mundo, e que eu acho que teve muita informação voando por aí, né? Assim, é difícil o cidadão comum entender, bom, tá, mas o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo em relação a práticas de contágio, né? E muitas das diretrizes que a gente seguiu durante a pandemia tem a ver com a cidade, né? A gente viu, sei lá, pessoas sendo abordadas sozinhas em praças pela polícia, né? E a gente teve oportunidades, talvez tímidas, né, na implantação de ciclovias para as pessoas poderem se locomover ao ar livre, que foram oportunidades talvez desperdiçadas. Eu queria te ouvir, assim, talvez isso rendesse um episódio inteiro, mas o que a gente aprendeu, né? Onde, pegando assim, as principais coisas, né? O que a gente aprendeu, e onde a gente errou, né? Como é que a gente pode entrar numa possível né, próxima pandemia, né? Sem cometer os mesmos erros, né? Porque eu acho que às vezes parece que, não sei, eu sinto que se começasse tudo de novo, não sei se a gente faria muita coisa diferente, sabe? Eu acho que a gente não teria interrompido as aulas tanto tempo, que teve uma mistura de reivindicação sindical, né? O risco de transmissão existia, mas você podia fazer, porque o ensino à distância ele é acessível para um determinado segmento, né? Então, você podia dar as aulas a céu aberto, por exemplo. Seria uma alternativa para diminuir o risco, porque em céu aberto você vai ter uma menor risco de transmissão entre crianças. Então, você podia usar o pátio da escola, você podia improvisar.
e, ao mesmo tempo, faria com que a socialização da criança, que é muito importante, né? Você tem um monte de crianças que tiveram prejuízo na socialização, numa fase crítica, quando elas estão na pré-escola, no início da vida escolar, né? A segunda coisa, nós teríamos... É, existiu um fetiche que, inclusive, nós, profissionais de saúde, endossamos. Então, por exemplo, o setor de serviços, né, bar, restaurante, por exemplo, aí acharam que se você reduzisse 30% a frequência da lotação, reduziria o risco. Quer dizer, eles estão fazendo, inclusive a distância das mesas, é uma coisa que foi estabelecida para tuberculose, que é um bacilo enorme, 8 micrômetros, e que voa em gotícula grossa de tosse, né? O bacilo, ele é muito menor. Ele tem 200 a 400 nanômetros. O vírus, Nanômetro sim. Uhum. então, e ele tem um tempo de trânsito, de permanência na atmosfera, que é de horas. Então, a solução não é reduzir, é renovação do ar. É você fazer um sistema de renovação de ar. Um exaustor teria feito mais para o negócio, né? Um sistema de ventilação. Então, você chegava, por exemplo, dava falsa segurança que você entrasse num shopping e você passasse numa coisa de raio ultra, de UV, assim, você estava livre. Não, ele está dentro do pulmão, o que eu saiba não entra lá dentro. Então, se criou uma série de fetiches para isso, quando o certo seria a ventilação. Ventilação com pressão positiva, como acontece no centro cirúrgico. A E segunda os, coisa, e os espaços abertos, assim, a nossa, né, falando em urbanismo, a nossa relação com os espaços abertos. o espaço aberto também é uma bobagem. É muito difícil pegar Covid na rua, né? Bom, não sei se você sabe, durante a pandemia, o HC colocou 300 vagas de UTI. Ia morrer gente, e as autópsias eram proibidas. E alguém precisava, seria muito importante as autópsias. Como eu era talvez o docente da faculdade, que sabia fazer autópsia sem abrir o corpo, usando métodos de imagem, coletando através da pele, nós tivemos autorização para fazer isso, para estudar a doença, para saber do que as crianças morriam, quem precisava anticoagular. Então, durante 2 anos, eu andei naquele ano de março, a partir de março de 2020, 10 mil quilômetros de bicicleta, que eu só me locomovia de bicicleta, porque eu ficava o dia inteiro lá. Aí, para sair, né, eu chegava cedinho no hospital, quando fosse o caso, mas eu andava na ciclovia da Paulista até São Judas, voltava, depois descia para o centro, estava tudo vazio, subia pela Liberdade para chegar em casa de novo no Bexiga. Foi um período que eu tinha para ver a sair daquele ambiente, né? E então, e a gente também viu que havia uma relação entre poluição e risco de infecção. Mas quando você pega a partícula, o que acontece é que o vírus é muito leve, ele pode entrar e sair do pulmão, como um gás. Mas quando você põe ele grudado na partícula, ele funciona como um Sedex. Ele dá massa e faz com que ele vá lá mais para dentro. E deposite, sedimente. Assim como aquela coisa que tem carbono na pleura, você leva o vírus mais para dentro. Então, existem estudos que, ajustando para outras covariáveis, a poluição em si, por material particulado, aumentava a eficiência do inóculo. Então, a gente, além disso, melhorou os índices de qualidade do ar. São Paulo nunca teve o ar tão bom naquele ano, quer dizer, houve uma queda e depois você voltou à cidade, então você percebeu que o problema de poluição do ar ele é resolvido quando você diminui a demanda de transporte individual e aumenta a fluidez do trânsito. E isso, talvez como lição, vamos pegar um exemplo, né? Nós tivemos um período de queimada agora em agosto, setembro, que era o cão, né? São Paulo chegou em níveis de poluição inatingíveis. Ribeirão Preto, então, tem cidades que, se você for lá para a região norte, né, você tem níveis de poluição obscenos, os maiores do mundo. Mas, mesmo assim, a cidade continua funcionando igual. Quer dizer, você tinha quase 80% de poluição
por queimada, que você não conseguia controlar, mas você não teve uma restrição ao tráfego, que era perto da eleição. Então, vamos esperar a chuva chegar, mas se tivesse recomendado uma redução do deslocamento das pessoas nesse período, seria melhor para a saúde. As escolas restringiram aulas ou deram aulas que podia fazer, no período curto. Então, eu acho que a gente ia vacinar diferente, nós íamos tomar uma medida de isolamento social mais racional, baseada em ventilação, não em distanciamento, porque distanciamento é bom para coisa, Uhum, para bicho grande, né? E eu colocaria a ventilação ou daria aula a céu aberto. uhum, uhum, E faria com que você não prejudicasse tanto, porque isso aumentou muito a dificuldade de que uma mãe com 3, 4 filhos, sozinha, com pré-pago, não ia fazer com que as crianças uhum. aprendessem. Vou fechar aqui a nossa conversa com uma última pergunta. Você falou antes da pandemia, da disparidade de resultados, né, de mortes em relação à localização das pessoas na cidade e à condição de vida de cada família, né, de cada pessoa. Então, o nosso amigo Ivan, que nos apresentou e facilitou esse episódio, né, ele pediu para falar mais sobre a frase: o seu CEP diz mais sobre sua saúde do que seu código genético, que eu acho que é uma boa pergunta de fechamento aqui para o nosso papo. Ele diz mais sobre o seu código genético e o código genético do vírus, a cepa, né? Mesmo quando teve variante, você não teve um aumento de 9 vezes na letalidade. Mas se você morasse num lugar grande, você de precário, e principalmente se você tivesse. E veja, eu conversava com as famílias, né? Então, eu fiz um observatório trágico de antropologia humana. Então, você tinha filhos que iam buscar o corpo do pai ou da mãe, porque ele tinha que sair e contaminou os pais, né? Então, primeiro caso de criança, era uma menina que a avó teve Covid, morava na mesma comunidade, e ela foi ajudar a avó. E ela morre de Covid na forma infantil. Então, essa vulnerabilidade foi a mostra de que o impacto social, né, do nível socioeconômico, nós temos uma grande área de vazios assistenciais em São Paulo, né? Mais ou menos 30% da população está num vazio assistencial em atenção primária. E isso é uma coisa que nós temos que correr atrás. E por isso que o Virchow, quando ele começou a estudar, que é o pai da patologia microscópica, e ele foi estudar as infecções por antrax, de mineiros e tal, ele disse uma frase que é bem, que eu defendo em parte, né? A medicina é a base da política. A saúde, melhor dizendo, é a base da política. Então, a qualidade de vida, se você pegar todas as dimensões da saúde, o bem-estar, é a base da política. E o político ele tem que ser o médico do lugar que ele toma conta. Então, eu acho que eu acrescentaria educação, que também influencia, né, o ganho e a velocidade com que a pessoa possa cuidar de si mesma. Então, eu vejo a cidade, como você deve ter ouvido eu já falar isso várias vezes, como a cidade de São Paulo, como uma senhora de 470 anos, obesa, porque cresceu mais que a infraestrutura. Cada bairro é um órgão, nós somos as células que compõem esse órgão, e a gente pode fazer analogias com o corpo humano. Obesidade, trombos arteriais metálicos veiculares, como insuficiência circulatória, diarreia, quando aquosa para os rios, faz edema quando chove, desidrata quando não chove. Às vezes tem doença autoimune, porque as células de defesa agridem células normais. Tem diabetes, porque usa energia de forma perdulária. E um certo neurônio de Alzheimer, dos neurônios dirigentes, que facilmente esquecem o que foi feito na administração anterior, ou mesmo no que prometeram durante as suas próprias campanhas, né?
Então, por isso que eu acho que corrigir essas doenças é possível, né? Mas por isso que eu digo que se você pensar como integrando, né, sendo um clínico geral de uma cidade, você pode fazer política de integração em nome da saúde e do bem-estar das pessoas. Maravilhoso o comentário, doutor Paulo. É, eu vou deixar esse espaço no final para as tuas considerações finais ou para algum comentário, né, sobre o tema vida urbana e saúde, que talvez, né, eu não tenha te perguntado e que a gente não tenha coberto, que você possa achar relevante para os nossos ouvintes. Bom, primeiro eu queria transmitir esperança, né, porque o paciente não está morto. Segundo, existe uma energia na cidade e as coisas estão mudando depressa. Você vê a tarifa, a greve por tarifa de ônibus em 2013 fez com que transporte público e corredor de ônibus passasse a fazer parte de prefeito. Antigamente era da campanha de prefeitura. Passou por um período de rejeição, né, que os corredores de ônibus atrapalhavam o trânsito, eu vi a imprensa falar isso muitas vezes, né? E depois passou a ser, transporte público passou a ser uma agenda importante. E também acho que o apego, quer dizer, o que um político quer? Se manter na política. Ele quer ter capital eleitoral. E eu acho que a gente já vai criar uma massa de eleitores rapidamente, consumidores, que vai agregar valor a políticas ambientais. Não vai ser coisa de abraçador de árvore, né? Quando eu comecei a estudar isso, eu era confundido com que eu andava de bata branca, flor na cabeça e ouvia os discos da Mercedes Sosa, né? Então, não é bem assim. Então, eu acho que também os PowerPoints que a natureza apresentou, com queimada, seca, ondas de calor, eles trouxeram o problema que era distante para o futuro, para dentro das nossas casas e para a nossa janela de tempo, afetando a nossa saúde e a saúde daqueles que amamos. Então, de novo, fazendo uma comparação com o ser humano, eu já vi gente que vivia feito uma vida maluca, desregrada, e melhorou depois que foi para uma UTI. Quer dizer, eu acho que a UTI mudou mais gente do que a igreja. Também desconfio que o pessoal vai para a igreja na hora que ele está doente mesmo. Ele vai procurar esperança. E nesse tempo que a gente tem tanto medo, o antídoto do medo, no caso, não é a coragem, é a esperança. E eu tenho esperança que nós vamos ter uma geração que vai criar um capital político capaz de orquestrar. E a solução passa por cidades. Sim? Então, as cidades vão sobreviver, a nossa espécie não vai desaparecer. A minha dúvida é se vai sobreviver. Quem vai sobreviver? São os mais ricos ou quem mais precisa? E isso acontece, que é o grande dilema. Então, a gente vai ter que temperar a política com valores das humanidades, compaixão, alteridade. Então, que além da piedade, né, você tem que chegar e é fácil ter dó de uma pessoa que está doente ou que está morando na rua, mas você fica com dó e é um componente passivo. A compaixão é você fazer alguma coisa. E eu acho que a gente está no ponto de que a sociedade está começando a tomar ações, e principalmente nas regiões mais vulneráveis. Você está criando condições para isso. Então, eu não me tomem como um velho rabugento que viu o Woodstock na televisão, tinha 14 anos, achava que ia entregar um mundo, que a nossa geração ia entregar um mundo melhor, não entregou. Aí você fica rabugento e fica furando bola de criança que cai no seu quintal, né? Então, eu não quero transmitir minhas frustrações para o pessoal novo que está vendo a gente. Eu acho que nós temos. Vai dar trabalho, mas nós vamos tomar jeito. Vamos ter que tomar jeito. E na cidade está o poder criativo. Mensagem de esperança muito bonita, né? É o que nos move aqui no Caos Planejado. E me diz uma coisa, dá tempo de fazer uma palhinha da gaita? Ou Ah, não, eu estou com medo. Eu até estudei fazer. Eu, eu faço uma depois. Eu mando uma gravação. Aí, quando eu tiver com a partitura. Porque a gaita, eu aprendi, acho que depois, eu aprendi,
porque eu sempre trabalhei de bicicleta, levei meus filhos de bicicleta. Aí, quando minha mulher fazia doutorado, ela tinha trabalho de campo e eu ficava com o carro para levar meus filhos na escola. E fazia tempo que eu não pegava o carro e me dava uma sensação de perda de tempo enorme. E aí eu resolvi que eu ia estudar gaita no carro, no congestionamento. Então eu ligava o rádio e fazia harmonia ali, né? Se fosse tuba, não dava, mas a gaita eu fazia. Então eu devo aos congestionamentos o meu aprendizado de gaita. Ah, tá maravilhosa essa história, tá melhor que tocar gaita, eu acho. É isso. Então eu acho que você consegue fazer o que as suas circunstâncias permitem, né? Tá E, certo. e é isso. Vamos que vamos. Obrigado, Dr. Paulo. Obrigado. Prazer conversar contigo e espero que a gente consiga manter o contato e criar um canal sobre cidades e saúde. Acho que a gente podia montar um negócio, você que tem essa estrutura do caos planejado, de saúde urbana, um diálogo sobre saúde urbana, que eu acho Por que não? que seria um negócio bem legal, viu, de fazer. Vamos sim. Vamos pensar nisso. Então, tá bom. Vamos que vamos, doutor. Obrigado. Boa noite. Falou. Nesse episódio, conversamos com Paulo Saldiva. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br.